Bom dia, sexto ano! Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Espero que sim. Espero que vocês tenham passado bem, tá? Espero que vocês estejam tendo uma boa semana e uma ótima quarta-feira para nós, tá, pessoal? Ótima quarta-feira para vocês. Aí também para todos da família, tá? Pessoal, olha só. Deixa eu tentar ser breve para o vídeo não ficar muito longo. E eu vou ajudar vocês ainda mais um pouquinho, né? Apesar de já ter ajudado vários de vocês no particular, em orientações, enfim, tô aqui de novo para dar alguns exemplos e falar mais um pouquinho, ajudar para facilitar mais um pouquinho a vida de vocês essa semana, no plano de 14 a 18 de junho de 2021. Um plano sobre polígonos. Pessoal, lembrando que as atividades dessa semana vocês precisam entregar rigorosamente para mim até sexta-feira às 17, tá? Porque nós estamos fechando nota. Então, eu já estou fechando, mas ainda estou aguardando as atividades de vocês dessa semana, algumas atividades atrasadas também. Mas aí até sexta-feira às 17, que é o horário convencional aí de trabalho, né? E aí eu já vou terminar de finalizar o segundo bimestre, tá bom? Então olha só, polígonos, e aí a gente tem os polígonos e os não polígonos, lembrando que os não polígonos são aqueles que têm linhas curvas, aqueles que as linhas se cruzam e até mesmo aqueles que têm uma lateral aberta. Esses não são polígonos. Os polígonos são superfícies planas, né? São figuras geométricas planas, compostas por segmento de retas e não linhas curvas, e também composta por segmentos que não se cruzam em nenhuma lateral aberta. Ou seja, se acontecer qualquer um dos três casos de curva, um segmento cruzar com o outro ou alguma lateral aberta, não são polígonos. Tá? Isso vocês também têm na página 135, 136 e 137 nas explicações, tá bom? Depois aqui a gente tem polígono convexo e não convexo, aonde você pode fazer um teste para saber se ele é convexo ou não convexo. Se você atribui 2 pontos em um polígono, em qualquer lugar, ó, 2 pontos, qualquer lugar, até você pode tentar colocar nas extremidades aqui, ó, e você ligar esses 2 pontos, olha só, e o segmento de reta ficar lá dentro do polígono, ele é polígono convexo. Tá? Olha só, você vai tentar colocar nas extremidades, mas o segmento vai ficar lá dentro. Ó. Todo o segmento vai ficar lá dentro. Se todo o segmento ficou lá dentro do polígono, polígono convexo. E aí, já aqui nos convexos, olha só, vai acontecer de você colocar 2 pontos, fazer o segmento fica todo lá dentro do polígono, sim, mas vai acontecer em algum lugar de você colocar 2 pontos dentro do polígono, mas esse segmento ficar parcialmente fora do polígono. Então, quando isso acontecer, em algum lugar, qualquer lugar que seja, o polígono é denominado de polígono não convexo. Tá? Então, isso só para lembrar. Regular e irregular. Então, polígono regular é aquele que tem todos os lados e ângulos com a mesma medida. Polígono irregular, é óbvio, é aquele que tem ângulos ou lados com medidas diferentes. Tá? Isso também tem nas explicações da apostila. Então, agora é o seguinte, pessoal. Vocês vão fazer os exercícios da apostila. Isso na parte 1, tá? O exercício 1 da 137, 2, 3 e 4 da 138.
e o exercício 6 da página 139. Deixa eu ver se eu consigo mostrar alguns aqui para vocês. Aqui. Consigo aqui mostrar exercício 1 da página 137. Classifique cada polígono quanto à quantidade de lados e em seguida verifique se ele é convexo ou não convexo. Quantidade de lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por isso o heptágono. Convexo ou não convexo? Eu acabei de falar que se você tentar fazer 2 pontos dentro do polígono, mais esse segmento de reta continua ficando dentro do polígono e em nenhum lugar vai acontecer do segmento ficar para fora, polígono convexo, tá? Caso contrário, não convexo, tá? Deixa eu mostrar outro aqui. Aqui, olha só. Vocês têm que fazer o 2, o 3 e 4 da página 138. Por exemplo, aqui o 3, ó. Escreva o nome dos polígonos que podem ser identificados na superfície dos polígonos a seguir. Ó, aqui nós temos um polígono. Aliás, dos poliedros. Aqui nós temos um poliedro, uma figura geométrica espacial. Mas quais os polígonos que a gente pode encontrar aqui na superfície, as faces desse poliedro? Por que pentágonos e quadriláteros? Aqui, ó. Dois pentágonos, que são as bases, e as laterais aqui, ó. Aqui, ó. Retângulos, que são considerados quadriláteros. 4 lados, porque a gente vai sempre identificar assim, em relação aos lados. 5 lados, pentágonos. 4 lados, quadriláteros, ok? Aí vocês vão fazer os demais, tá joia? Aí depois, meninos, eu queria falar com vocês também, ó, na última folhinha do plano que a gente tem aqui, ó, parte 2 sobre triângulos, tá? E aí tem lá na apostila, ó, página 141 e início da página 142. Vocês têm, inclusive, uma linda explicação aqui, ó, sobre os nomes, né, desses triângulos, ó, equilátero, que tem os 3 lados iguais, isósceles, que tem pelo menos, ó, pelo menos, esse pelo menos pega muita gente em concurso, hein, pessoal? Pelo menos 2 lados de medidas iguais, né, isósceles. A gente vê ele nessa forma na maioria das vezes, né, 2 lados iguais e um diferente, mas se para ser isósceles precisa de que tenha pelo menos 2 lados com a mesma medida, o equilátero tem pelo menos 2 lados, né? Inclusive ele tem 3 com a mesma medida, mas ele também tem 2. Pelo menos 2 ele tem, então ele pode ser considerado isósceles e equilátero. Ele é tão especial que tem os 3 lados iguais, então é considerado equilátero. E o escaleno, que tem 3 lados de medidas diferentes, tá? Então vocês têm isso aqui, ó, na página 141, tá? E na página 142, como a gente acabou de ver, a gente tem 3 nomes, né? Equilátero, isósceles e escaleno, em relação ao tamanho dos lados. Aqui a gente também tem 3 nomes em relação aos ângulos. Então, olha só, 3 ângulos agudos, acutângulo. Um ângulo retângulo, que é um ângulo reto. Triângulo retângulo. Aliás, um ângulo reto, não um ângulo retângulo, né? O triângulo que é retângulo. E um ângulo obtuso, ou seja, maior que 90. Obtusângulo. Tá? Então, em relação aos nomes, quando a gente tem um triângulo, para classificar o nome, a gente sempre tem um nome em relação ao tamanho dos seus lados e outro nome em relação aos ângulos, tá? Então, são 2 nomes.
levando em consideração esse conteúdo que a gente está trabalhando, né, gente? Então aí, ó, vocês têm os exercícios, deixa eu dar um pause aqui para ver certinho, para mostrar certinho para vocês. Aqui, ó. Exercício 1 e 2 da página 142. Gente, é só classificar. Classificar em relação aos nomes, o 2, né? Em relação aos lados, se é equilátero, isósceles ou escaleno. E o 1 é para você identificar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, nomeie e identifique os vértices, os lados e os ângulos internos do triângulo da imagem ao lado. Aí você tem um exemplo na página anterior, igualzinho, tá? E depois, na parte 3, quadriláteros. E aí, quando a gente fala de quadriláteros, a gente fala de figuras com 4 lados. E aí, pessoal, a gente tem algumas, né? A gente tem os trapézios, a gente tem formas de 4 lados que nem se encaixam como trapézios, porque para ser trapézio tem que ter pelo menos 2 lados paralelos, e aqui a gente não tem nenhum par de lados paralelos, então ele é um quadrilátero, mas nem é trapézio. E aí, dentro da classificação trapézio, a gente tem os paralelogramos, que tem 2 pares de lados paralelos. Ó, tem os lados opostos paralelos, ou seja, 2 pares de lados paralelos. E aí a gente tem o paralelepípedo ou paralelogramo, a gente tem o retângulo, a gente tem o quadrado e a gente tem o losango. Então a gente tem vários quadriláteros, tá? E aí vocês vão fazer o exercício 2 e o 4 da página 146. Beleza, pessoal? Bom, mas agora é com vocês e qualquer coisa vocês sabem, eu tô aqui à disposição, é só chamar. Tá joia? Até mais, tchau, tchau.